Tem uma fase na construção do patrimônio que quase ninguém fala, mas que muda tudo na cabeça da gente. Não é quando você fica rico da noite pro dia. Não é quando o dinheiro resolve a vida inteira de uma vez. É aquele momento exato em que o dinheiro para de parecer só esforço empilhado e começa a dar a sensação de que ganhou embalo próprio. Hoje, a pergunta que eu quero responder com você é bem específica, bem realista e bem honesta. Investindo só R$200 por mês, quando os rendimentos começam a acelerar de verdade e passam a ser suficientes para cobrir contas essenciais da vida, água, internet, luz e até parte do aluguel, sem precisar reinvestir tudo de volta, não é milagre. Não é promessa de coach de internet, é matemática simples, constância e tempo trabalhando a seu favor. E o melhor de tudo, R$200 é um valor que cabe no bolso da grande maioria de quem está começando agora. É o valor perfeito para quem ainda acha que só quem ganha bem pode investir. Imagina o Pedro, 29 anos, CLT, morando de aluguel em uma cidade média, cansado de ver o salário inteiro escorrer entre contas e gastos do dia a dia. Ele já passou da fase de gastar tudo o que ganha e agora quer construir algo sólido. Depois de reorganizar a vida, cortar alguns gastos desnecessários e ajustar a rotina, ele consegue separar R$200 todo dia 5 do mês e investir de forma automática. Ele ainda não se sente chegado, ainda não se sente independente financeiramente, mas também já não se sente mais naquele zero absoluto, naquele lugar onde tudo parece impossível. E é exatamente nesse ponto intermediário que a maioria das pessoas começa a sentir a curva mudar. É ali que o jogo começa a ficar interessante. Vamos para a conta, mantendo a mesma lógica realista do vídeo anterior. Uma rentabilidade ilustrativa de 0,8% ao mês. Não é promessa, não é garantia, é só um jeito simples e honesto de visualizar como a curva se comporta. Com R$200 por mês, no primeiro ano ele aporta R$2.400. Com o rendimento, o patrimônio vai para algo em torno de R$2.508. O rendimento mensal nessa altura é de apenas uns R$20. Ainda parece pouco? Claro que parece, mas já é um número com presença. Já não é mais zero, já é construção. No segundo ano, os aportes somam R$4.800 e o patrimônio chega perto de R$5.269. Rendimento mensal agora em torno de R$42. Ainda é devagar, ainda parece que está empurrando, mas já dá para sentir que tem um pouquinho mais de tração. No terceiro ano, aportado R$7.200, patrimônio encosta em R$8.306. Rendimento mensal aproximadamente R$66. Aqui o Pedro começa a olhar para o extrato e pensa, caramba, está crescendo mesmo que devagar. Avançando para 5 anos, aportes totais R$12.000, patrimônio aproximadamente R$15.325, rendimento mensal já em R$123. É aqui que muita gente começa a sentir que o dinheiro não está mais só andando, ele está começando a trotar. No sétimo ano, o patrimônio sobe para cerca de R$23.823 e o rendimento mensal já chega a R$191. E por volta dos 10 anos, com aportes totais de R$24.000, o patrimônio está em torno de R$40.000. Rendimento mensal aproximadamente R$320. Mas é entre o 10º e o 11º ano, mais precisamente por volta dos 10 anos e meio, que acontece o primeiro grande clique. O patrimônio chega perto de R$43.750. O rendimento mensal agora é de aproximadamente R$350. É o suficiente para pagar água, internet, luz todo mês, e sem precisar reinvestir nada. Pela primeira vez na vida do Pedro, o dinheiro está trabalhando por ele de verdade. Ele pode sacar esses R$350 todo mês e usar para pagar contas reais da vida. A sensação completamente diferente. Não é mais só ele empurrando. Agora o patrimônio já tem um embalo que ajuda. Pausa curta. Música sobe levemente. Agora vem a parte que realmente muda a cabeça de quem assiste. E se ele conseguisse aumentar o aporte com o tempo? Imagina que depois de ver esses primeiros resultados concretos, o Pedro ganha um aumento no trabalho ou corta mais alguns gastos e consegue subir o aporte para R$500 por mês. O que acontece com o tempo para chegar no mesmo marco de R$350 de rendimento mensal passivo? Com R$500 por mês, ele chega exatamente nesse ponto. O ponto de pagar as contas básicas sem reinvestir em apenas 5 anos e meio, quase metade do tempo que levaria com R$200. É como se ele tivesse apertado o acelerador, a mesma meta, mas anos mais cedo. E se ele for mais ambicioso ainda e subir para R$700 por mês, aí o tempo cai para 4 anos e 2 meses. Agora pensa em R$1.000 por mês. Ele chega no mesmo marco em apenas 3 anos e 2 meses. Olha a diferença que cada aumento de aporte faz. Não é mágica, é tração pura, o mesmo objetivo, mas o tempo encolhe de forma impressionante, porque o aporte maior alimenta a máquina mais rápido. E vamos falar de um marco ainda maior que muita gente sonha: conseguir um rendimento passivo de R$1.800 por mês. O suficiente para cobrir aluguel mais todas as contas básicas sem mexer no principal. Isso exige um patrimônio em torno de R$225 mil. Com R$200 por mês, esse marco chega por volta dos 24 anos.
Mas com R$500 por mês, o tempo cai para 16 anos, 8 anos mais rápido. Com R$700, chega em 13 anos e 3 meses. E com R$1.000 por mês, apenas 10 anos e 8 meses. Cada R$300 ou R$500 a mais no aporte não é só mais dinheiro, é tempo devolvido para sua vida, é liberdade chegando mais cedo. O Pedro entendeu isso na prática. Ele começou com R$200. Quando viu os primeiros rendimentos de R$100, R$120 por mês, sentiu o gostinho da atração e decidiu aumentar. Primeiro para R$500, depois para R$700. Cada aumento foi como destravar o próximo nível do jogo. E é exatamente isso que eu quero que você leve desse vídeo hoje. R$200 por mês já coloca você dentro do jogo. Aumentar o aporte com o tempo é o que faz você chegar muito mais rápido. Mas o segredo não está só no valor do aporte, está na constância. Porque o dinheiro só ganha velocidade de verdade quando você para de interromper a curva. Aqui entra o conceito central que eu sempre falo, a velocidade do patrimônio. No começo, o patrimônio cresce quase andando, depois passa a trotar, mais pra frente, começa a correr. O aporte é importante, claro, mas o que realmente muda a cabeça do investidor é perceber que o mesmo esforço mensal começa a produzir resultados visivelmente mais fortes. Com R$200, no início quase tudo depende da sua força. Parece que você está pedalando uma bicicleta pesada, subindo uma ladeira. Depois de algum tempo, o próprio patrimônio acumulado vira embalo. O tempo vira uma descida leve que começa a te favorecer. O reinvestimento dos rendimentos vira combustível extra. Enquanto o patrimônio é pequeno, os rendimentos parecem irrelevantes. Isso mal paga um café, a gente pensa. Mas quando ele cresce, esses rendimentos começam a voltar para dentro da máquina com peso real. É aí que o dinheiro não só cresce, ele começa a ajudar a construir mais crescimento. O Pedro sentiu isso olhando para os dois momentos diferentes da jornada dele. No começo, cada avanço dependia 100% do salário. O patrimônio era quase uma fotografia da disciplina dele. Agora ele olha e vê outra coisa. A disciplina continua sendo o centro, mas o dinheiro já participa ativamente do resultado. Isso reduz a sensação de solidão financeira. Quem investe pouco no início muitas vezes sente que está empurrando uma parede. Quem chega nessa fase percebe que a parede virou porta. Ainda precisa andar, mas agora tem passagem. E aqui tem uma diferença crucial entre acelerar de verdade e parecer milagre. Milagre é acreditar que o dinheiro vai se multiplicar sem esforço, sem tempo e sem base. A aceleração real é outra coisa. É quando o esforço continua existindo, mas passa a render mais porque o processo amadureceu. É como uma plantação. No começo você só vê terra e rega. Depois de um tempo, os sinais aparecem. Quando a estrutura já está viva, o crescimento ganha outro ritmo. Não aconteceu de uma hora para outra, só ficou visível mais tarde. Por isso esse vídeo é tão importante. Ele traduz o longo prazo de forma concreta. Longo prazo não é frase pronta. Longo prazo é o que permite que R$200 por mês deixem de ser só uma disciplina mensal e comecem a virar um sistema de construção vivo. Agora tem uma armadilha clássica dessa fase que eu preciso te alertar. Quando o dinheiro começa a acelerar, algumas pessoas confundem isso com licença para relaxar. Acham que já está andando sozinho e podem reduzir o aporte, afrouxar a disciplina ou correr risco desnecessário atrás de uma aceleração ainda maior. Esse é o erro que destrói muitas curvas bonitas. A aceleração mais bonita da jornada patrimonial quase sempre nasce da constância protegida, não de empolgação passageira. É exatamente quando a curva fica interessante que você precisa tratar o processo com mais respeito, não com menos. Antes você investia porque ainda não via muita graça. Agora você precisa investir justamente porque começou a ver graça e quer preservar esse embalo. Parar na fase de tração custa muito mais caro do que parar no começo. Você não perde só o aporte do mês. Você perde o embalo que já estava construído. É como tirar o pé do acelerador justo quando a subida ficou mais leve. O Pedro hoje olha para o patrimônio dele e não vê mais só um número. Ele vê velocidade. Ele vê um ritmo. Ele vê que cada mês novo se apoia em tudo que já foi construído antes. E essa percepção muda completamente a forma como ele enxerga o futuro. Resumindo de forma clara e honesta, para você guardar na cabeça. Com R$200 por mês, o dinheiro começa a dar sinais de vida entre o 7º e o 10º ano. A aceleração fica nítida mesmo por volta dos 10 anos e meio, quando já paga as contas básicas sem precisar reinvestir. Mas se você conseguir subir para R$500, R$700 ou R$1.000 por mês ao longo da jornada, esse mesmo marco chega anos e anos mais cedo. Não é fantasia, é matemática mais comportamento bem feito. Por isso o vídeo de hoje é tão poderoso. Ele mostra que todo mundo pode começar pequeno. E que quem começa pequeno e escala com inteligência chega muito mais rápido do que quem fica esperando o valor perfeito para entrar. Pedro hoje olha para o extrato e sente orgulho, não só do saldo, do sistema que ele construiu, um sistema que cresce mesmo enquanto ele dorme, trabalha ou curte a vida. E você? Qual vai ser o seu primeiro aporte? R$200? R$300? O importante é começar hoje, depois o próprio jogo vai te mostrando o caminho para aumentar. Se esse vídeo te deu aquele clique de caramba, eu consigo fazer isso? Deixa o like agora, se inscreve no Bolso Inteligente, ativa o sininho e comenta aqui embaixo. Eu começo com R$200 para eu saber que você está dentro. No próximo vídeo a gente sobe mais um degrau, com R$1.000 por mês,
Quanto tempo até o patrimônio começar a gerar uma segurança maior de verdade? Aí a conversa muda de velocidade para proteção. Grande abraço, foco nos investimentos, cuida bem da sua grana e a gente se vê no próximo vídeo.